Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Kleber Galvão e hoje quero compartilhar uma mensagem de fé e esperança para os nossos corações. O tema de hoje é a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre o livro mais vendido, o mais traduzido e o mais lido de todo o planeta Terra. E é um livro maravilhoso. Na verdade, trata-se de um conjunto de 66 livros que estão divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores num período aproximadamente de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos e adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas e muito mais nós vamos responder em poucos minutos. Primeiro, eu quero começar com vocês perguntando como o próprio Jesus tratava a Bíblia. De acordo com João, capítulo 17, versículo 17, Jesus tratava a palavra de Deus como a própria verdade. Diz lá: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Bom, mas diante disso, há uma questão que eu quero também esclarecer. Na verdade, muitas pessoas gostam de estudar a Bíblia, mas não entendem, muitas das vezes, aquilo que está escrito. Então, nesse caso, é preciso que alguém cheio do Espírito Santo possa ajudá-lo a entender a verdade descrita nesse livro maravilhoso. Assim como aconteceu com aquele chefe eunuco da Etiópia que ali andando na sua carroça, no seu carro da época, estava lendo o livro de Isaías. E Filipe, inspirado pelo Espírito Santo, chegou até ele e perguntou se ele estava entendendo o que estava lendo. Ali, o eunuco, o alto oficial da Etiópia, disse que não estava entendendo nada. Então Filipe encostou nele, explicou o livro de Isaías. E a Bíblia fala, em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 31, que o eunuco, após entender a mensagem de Deus, pediu o batismo. E ali Filipe batizou aquele homem. Portanto, essa é a situação de muitos, de estudarem e não entenderem, e precisam de alguém para ensiná-lo. Bom, de acordo com isso, nós também podemos aprender que existe alguns benefícios preciosos e importantes ao estudar a Bíblia. De acordo com João, capítulo 5, versículo 39, através da Bíblia encontramos a vida eterna, porque ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem principal, central de toda a Bíblia. Se você estudar a Bíblia com oração, com dedicação, você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, tudo se resume em Jesus e seu plano de salvação para a humanidade caída. Pois bem, há muitos outros benefícios que podemos também aprender ao estudar a palavra de Deus. Por exemplo, em João capítulo 16, no versículo 13, e João capítulo 8, versículo 32, diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, e essa verdade nos liberta das garras de Satanás, porque assim a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também nós encontramos outro benefício importante. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda, ou seja, de Gênesis a Malaquias, que são os livros do Antigo Testamento, a Mateus, de Mateus a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E continua dizendo, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, e o que dizer? Já que foram homens que escreveram a Bíblia,
Mas será que simplesmente foram homens? Somente homens? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia relata que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Ou seja, o próprio Deus guiou os santos profetas para escreverem a sua palavra. Amém por isso? Bom, e também nós podemos entender outras coisas muito importantes a respeito desse tema maravilhoso. Por exemplo, será que alguém está autorizado a modificar alguma coisa da palavra de Deus? Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz que ninguém está autorizado nem acrescentar, nem tirar. Ninguém, nem o próprio Deus se atreve a tirar algo da sua palavra, né? E também nós aprendemos, de acordo com a palavra do Senhor, que os praticantes dos ensinos bíblicos, eles são chamados de felizes. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 13, versículo 17, bem-aventurados que praticarem os ensinos da Bíblia. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 também nos ensina que bem-aventurado é aquele que pratica, não somente aquele que ouve. E por fim, eu quero trazer uma outra parte muito importante. Sabia que há uma parte da Bíblia que não foi escrita por homens, mas que o próprio Deus tomou todo o cuidado pessoal de escrever com seu próprio dedo? Sim? Você não sabia? Pois bem, eu vou lhe explicar. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus com o seu próprio dedo, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18. Agora que nós estudamos um pouco sobre a palavra de Deus, eu convido você a orar neste momento. Querido Deus, muito obrigado pelos ensinos de hoje. Que o Senhor seja louvado e exaltado para todo sempre em nossa vida. Amém, Senhor.